Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Pina, sou professor de RIT, de Filosofia aqui do colégio, do curso AZ, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os fundamentos da filosofia. Vamos lá, para entender um pouco o que é a filosofia, para conseguir trabalhar com o que sustenta a história da filosofia, vale um pouco recorrer à etimologia dessa palavra. Na sua origem, na verdade, a palavra filosofia, ela vem do grego, dividida em duas partes. A ideia de philos tem a ver com amor, com amizade, ou seja, com um sentimento positivo. E sofia tem a ver com sabedoria, com conhecimento. Então, pela própria etimologia da palavra filosofia, a gente já começa a entender um pouquinho que filosofia é um amor, é amizade, é a busca, é a valorização do conhecimento, a valorização da sabedoria. Vamos lá. Na verdade, a busca por essa valorização da sabedoria, ela vai acabar acontecendo a partir da Grécia Antiga. É um pouco difícil trabalhar exatamente com uma data precisa, mas entende-se que por volta do século VI a.C., surge na Grécia Antiga uma espécie de uma tentativa de entender as coisas de maneira mais racional. Vamos lá, para compreender essa história, vale entender um pouco o contexto em que a filosofia surge. A filosofia surge num contexto de absoluto predomínio de dogmas e justificativas divinas para tudo. Então, por exemplo, existia uma grande chuva, existia um terremoto, existia uma peste, uma doença, uma fome. Tudo isso seria explicado a partir de grandes deuses, figuras míticas. Então, um terremoto normalmente era atribuído a esse fenômeno natural a explicação de que os deuses estavam tanto insatisfeitos com o que estava sendo feito pela determinada sociedade. Insatisfeitos, eles puniam a população por meio de um terremoto, alguma coisa do gênero. Então, esse predomínio desses dogmas e justificativas criavam, legitimavam a existência dos mitos. Vamos lá, o que são os mitos, então? Os mitos são narrativas simbólicas e figurativas que explicam a realidade a partir de criaturas divinas. São tradições, são lendas que vão tentar justificar ou explicar entre aspas, claro, explicar um pouco como é que funciona o mundo. Então, um determinado fenômeno natural era fruto do desejo divino, ou a legitimação de algum tipo de poder por algum membro da sociedade também era explicada a partir de uma divindade que existia naquele ser. Ou determinados hábitos, do dia, da noite, também explicados a partir de questões de fé. Então, nesse contexto, para a gente conseguir entender, nesse contexto aqui, muito pouco podia ser questionado, porque as questões relativas à fé, na verdade, elas não são passíveis de comprovação. E não sendo passíveis de comprovação, não são passíveis de questionamento também. Então a filosofia surge, com uma reação racional. Na verdade, a filosofia surge como uma reação à divindade como a base essencial do conhecimento. É, na verdade, uma reação a essa impossibilidade de questionamento. Então, critica-se a fé justamente porque ela não pode ser mais criticada. Então a gente vai entender a filosofia num contexto em que tudo é explicado por mitos, a gente vai ter a negação da fé e a busca pela razão, que vai ser entendida como a interpretação dessacralizada dos mitos. Vamos lá, para ilustrar um pouquinho essa primeira parte, queria ler com vocês um texto que vai ser projetado agora na telinha. Vamos lá. O que é novo na filosofia grega, o que é acrescentado de novo a tudo isso, parece-me constituir não tanto na substituição dos mitos por algo mais científico, mas sim em uma nova atitude em relação aos mitos. Parece-me ser meramente uma consequência dessa nova atitude o fato de que seu caráter começa então a mudar. A nova atitude que tenho em mente é a atitude crítica. Em algum momento de uma transmissão dogmática da doutrina, na qual todo o interesse consiste em preservar a tradição autêntica, encontramos uma tradição crítica da doutrina. Algumas pessoas começam a fazer perguntas a respeito da doutrina, duvidam de sua veracidade e de sua verdade. A dúvida e a crítica existiram certamente antes disso. O que é novo, porém, é que a dúvida e a crítica tornam-se agora parte da tradição da escola. Uma tradição de caráter superior substitui a preservação tradicional do dogma. Em lugar da teoria tradicional do mito, encontramos a tradição das teorias que criticam. Bom, gente, então, essa reação racional humana, de negação das explicações, apenas explicações míticas, na verdade elas podem ser traduzidas por uma espécie de uma palavra grega muito boa, que é a palavra tauma. Essa palavra, na verdade, do grego, ela tem uma tradução não muito fácil, mas normalmente os autores costumam traduzi-la como espanto, como surpresa. É como se, de repente, a pessoa passasse a questionar alguma coisa que sempre fez parte do seu cotidiano.
Então, por exemplo, você de repente percebe, mas todo médico usa branco, por quê? O Botafogo nunca consegue ganhar do Flamengo, por quê? Então a gente de repente pensa em alguma coisa diferente, que até então era encarada com absoluta normalidade, e a gente entende que algo precisa ser entendido ali, a gente compreende que alguma coisa está errada. Na verdade, existem alguns pressupostos para isso acontecer. Primeiro, o que a gente chama de uma admiração pelo cotidiano. As coisas que estão normalmente acontecendo, a gente aceita com naturalidade, é que a gente se admira. A partir dessa admiração, a gente vai buscar uma espécie de um afastamento da realidade, em que a gente, não mais inserido na realidade, que às vezes dificulta a nossa percepção, a gente vai tentar se afastar para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Sabe quando a gente vai conversar com algum amigo, com alguma pessoa, para que ela diga para a gente o que está acontecendo com a nossa própria vida, porque ela talvez afastada um pouco, não inserida na nossa própria vida, ela consiga chegar com um pouco mais de clareza. Então a atitude filosófica também é uma atitude de afastamento, como se você se colocasse fora da vida para conseguir um pouquinho entender a própria vida. Então, a partir da admiração pelo cotidiano, de um afastamento da realidade, claro, sempre diante de um grande esforço intelectual, porque isso não é uma coisa simples, a gente vai conseguir se espantar, se admirar. Agora, claro, gente, isso aqui é um processo absolutamente difícil, não é nada fácil fazer isso, em que algumas condições históricas permitem esse tipo de atitude. Em algumas condições históricas, as apostilas de vocês têm aí diversas, eu coloquei aqui no quadro 3 em especial, que são, acho que as mais fundamentais. A primeira delas, olha aqui, são as viagens marítimas, porque de repente, assim, o acesso a locais remotos, que segundo os mitos seriam ocupados por criaturas divinas, nos permite entender, permite ao homem daquela época entender, que nem tudo que os mitos explicam são verdades, são realidades. Então, quando o homem consegue atingir certas ilhas, certos locais, até então supostamente ocupados por Deus ou por monstros, não sei, a gente começa a ter um certo desencantamento, E aí esse desencantamento com as explicações míticas aumenta um desejo de racionalização, um desejo de questionamento. E claro, evidenciam que nem tudo que se explica miticamente, nem todos os mitos, são de fato verdades. Então, essa possibilidade de você atingir novos locais, a própria evolução tecnológica, faz com que a própria filosofia surja como uma grande opção. Outra grande invenção, outra grande criação, que a gente pode falar que de alguma forma contribui para essa experiência do Talma, melhor dizendo, é a criação do calendário. Parece meio estranho, parece meio óbvio, mas isso faz muito sentido quando a gente entende que a percepção de que as estações do ano e as horas seguem uma lógica absolutamente natural e compreensível, nos permitem ao homem começar a entender que, então certas épocas em que está chovendo, ou certas épocas em que existe muita seca, isso não tem necessariamente a ver com uma vontade divina, não é um castigo, não é um prêmio dos deuses, mas talvez obedeça a causas, a elementos próprios da natureza em si. Então, a percepção do calendário, das estações, da repetição de certos ciclos, evidenciam que nem tudo é divino. Então, facilita mais uma vez o quê? Isso facilita a experiência do Talma. Para completar, com uma terceira grande transformação da humanidade que permite a experiência do Talma, a gente pode destacar a invenção da política. Como assim a invenção da política? Porque repara só, 2 grandes elementos nesse conceito. Primeiro, é de que o conceito de lei como uma expressão racional da vontade coletiva. Entendendo, até então, as pessoas se organizavam, claro, mas muito em parte, em grande parte, organizados por uma questão mítica. Quando a gente tem a possibilidade de criação de leis, e essas leis elas vão fazer com que as pessoas ajam de uma maneira certa ou errada, a partir de uma grande razão, a partir de questionamentos lógicos, a partir de uma vontade da coletividade, isso explicita a possibilidade de um mundo organizado pela razão, de um mundo não mais dominado apenas por leis naturais, por leis, melhor dizendo, por leis míticas, mas por leis racionais. Esse é um primeiro grande exemplo. Um segundo grande efeito da invenção da política tem a ver com o próprio estímulo a essa participação política, como resultado de um discurso questionável. Porque, repara só, qualquer tipo de discurso que tenha a ver mais com a fé, com a mitologia, com alguma coisa mais próxima a mitos, necessariamente não permitem que a gente questione, então não estimula tanto uma participação. Quando o discurso político ele permite, mais do que isso, ele estimula que as pessoas comecem a observar
e mudar comportamentos e fazer com que os outros se transformem também, a gente cria um estímulo a esse grande caráter questionador do próprio homem. Nesse contexto aqui, claro, a experiência do Talma, ele acaba sendo uma coisa muito mais natural. Para entender um pouco isso daqui, esse conceito desse caráter questionador, vale entender o seguinte: talvez uma das frases mais conhecidas da filosofia seja uma de Sócrates, em que ele diz: só sei que nada sei. Porque, na verdade, a filosofia em si, ela não quer explicar, a filosofia quer questionar, ela quer trazer dúvidas onde existem certezas. A filosofia não quer trabalhar com gabaritos, com respostas, ela quer trabalhar com as perguntas. Para isso, vale muito a pena a gente ler esse texto. Acompanha só. A principal ocupação da filosofia é questionar e entender ideias muito comuns que todos nós usamos no dia a dia, sem nem sequer refletir sobre elas. O historiador perguntará o que aconteceu em determinado tempo do passado, enquanto o filósofo indagará: o que é o tempo? O matemático investigará as relações entre os números, ao passo que o filósofo perguntará: o que é um número? O físico desejará saber de que são feitos os átomos, ou como se explica a gravidade, mas o filósofo indagará: como podemos saber se existe alguma coisa fora de nossa mente? O psicólogo talvez pesquise como a criança aprende a linguagem, mas a indagação do filósofo será: o que dá sentido a uma palavra? Alguém pode perguntar se é certo entrar sorrateiramente no cinema e assistir ao filme sem pagar, mas o filósofo perguntará: o que faz com que uma ação seja certa ou errada? Esse texto mostra muito claramente para a gente, então, esse caráter essencialmente questionador da filosofia, marcado sempre pela ideia do ceticismo. O que é a pessoa cética? Uma pessoa que não acredita, uma pessoa que duvida. E a filosofia, em essência, é um pensamento cético, em que a gente vai buscar sempre, duvidar de tudo, querer sempre o porquê das respostas, como se fosse uma espécie de uma criança que você vai explicando e a criança vai perguntando: por quê? Mas por quê? Mas por quê? A filosofia, nesse sentido, ela é muito, muito, muito próxima dessa busca sempre das explicações mais profundas. Agora, como é que a gente pode tentar relacionar ciência e filosofia? Se a ciência ela também parte de uma base racional, ela tem alguma relação com a filosofia? Sem dúvida, dá uma olhada. Na verdade, a filosofia e a ciência têm um nascimento simultâneo, as duas surgem juntas. Na verdade, não é para dizer que surgiram juntas, porque surgiram em um mesmo embrião. A filosofia e a ciência surgem em um mesmo embrião. Tudo, na verdade, é uma coisa só. Por quê? Porque ambas surgem ali no embrião da busca pela explicação que não fosse baseada na fé. Então, a busca de uma explicação baseada na razão faz com que o mesmo embrião que mais tarde vai dar origem à filosofia e à ciência apareça, de repente, na Grécia Antiga. Agora, com o tempo, olha só, existe um inevitável distanciamento. Com o tempo, filosofia e ciência se separam. Na verdade, não é que se separem, é que esse mesmo embrião se divide, né? Existem duas partes que adquirem identidade. Por que adquirem essa identidade? Porque a ciência, ela quer resposta, a ciência quer explicar as coisas. A filosofia, na verdade, ela surge com a ciência só porque ela quer usar a razão, mas a filosofia não quer resposta, a filosofia quer perguntar, ela quer duvidar. Nesse sentido, para entender um pouquinho melhor como é que fica a relação, né, entre o saber filosófico e o saber científico, vale uma lida rápida nesse breve trecho de um texto. Vamos lá, acompanha aqui. Em sua busca de explicar e compreender o mundo, a ciência procura ampliar ao máximo o conhecimento racional do homem. Nessa trajetória, ela se desenvolve investigando setores específicos da realidade que constituem as diversas áreas especializadas das disciplinas científicas, como a física, a matemática, a química, a biologia, a astronomia, etc. O saber científico, em última análise, não se opõe ao saber filosófico. O que os diferencia é, sobretudo, uma questão de enfoque. A ciência interessa-se mais em resolver problemas específicos, delimitados, enquanto a filosofia busca alcançar uma visão global, harmônica e crítica do saber humano. A filosofia envolve uma crítica do conhecimento científico de um ponto de vista menos preocupado com detalhes e mais comprometido com a harmonia do corpo genérico das ciências especiais. Bom, fica claro então, né, a relação que a filosofia e a ciência, né, mas mais a filosofia, tende o olhar que a gente tem para o senso comum e tentar buscar um senso crítico. A filosofia, então, ela surge para tentar esse senso crítico, o olhar muito acostumado às coisas e a gente se perguntar por quê. Afinal de contas, por que tudo é do jeito que é? Por que as coisas não podem ser diferentes? Bom, é isso, gente. Uma primeira aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí
Caso de dúvida, é só me procurar nas aulas do AZ, né, no colégio, no curso, estou aqui disponível para vocês. Tá bom? Tchau, um abraço. Vai estudar.